com o programa Papo de Boteco aqui na sua TV Cidade.com.br. Muito obrigado pela presença, amigo internauta. Hoje o programa Papo de Boteco com muitas atrações. Vamos falar do futebol amador que está pegando fogo. Teremos a grande final no próximo domingo, dia 17. Vamos também ter a presença do Alexandre Marques, o diretor do futebol do Ituano, diretor de marketing do Ituano, também diretor da TV Ituano. Teremos também um convidado, o goleiro Rufino, do São Francisco, o técnico Douglas, do Grêmio Olímpico, e o técnico Paulinho, do São Paulo, que é do futebol amador. Temos muitos assuntos, Ricardo Santos vai estar comigo, Tony Fernandes, enfim, uma gama de informações esportivas para você, amigo internauta da TV Cidade.com.br. Sempre um oferecimento de Supermercados Alvorada, o supermercado da dona de casa. São 8 lojas para melhor atendê-lo, sempre uma loja pertinho de você. Vamos lá então, dando sequência aí o programa Papo de Boteco. Muito obrigado pela sua presença. Você tá bonito, né, rapaz? Primeira vez que você tá colocando uma roupa fina aí na sua vida. Boa noite a todos os telespectadores da TV Cidade Tu. Grande abraço aqui pro Paulinho, pro Douglas e já parabenizar eles pela final aí do Amador de 2014. Douglas, muito boa noite. Primeiro, parabéns aí pro seu time ter chegado à final, merecidamente, né? Mas foi um jogo duro ontem, né, Douglas? Boa noite. Boa noite. Com certeza foi um jogo muito difícil, mas tivemos a condição de sair vencedor. E boa noite também para o Paulinho, que é o técnico de São Paulo, que ontem aplicou uma sonora goleada. O São Paulo está voando nesse campeonato. Boa noite, Paulinho. Boa noite para vocês aqui presentes. Boa noite para o pessoal de casa. Graças a Deus a gente conseguiu fazer um bom jogo e teve um placar elástico. Mas agora a gente pensamento nosso nessa final aí, que vai ser um jogo difícil também. Muito bem, Douglas. Então vamos bater um papo. Técnico que está na final, fala um pouquinho do teu time, do preparo do teu time para esse jogo de final. Você sabe que o São Paulo é um baita time, né? E o teu time também é um time técnico. Quer saber um pouco de você sobre esse jogaço que vai ser essa final aí, Douglas? Sem dúvida, né? Vai ser uma excelente partida, 180 minutos aí de muita emoção. O nosso time vai procurar fazer o decorrer do campeonato, né? Posse de bola, muita cadência, muita prudência, né? E explorar os contra-ataques. Acho que esse é o nosso ponto forte e é o que a gente vem fazer. Ô Douglas, o Grêmio Olímpico jogava, né, ali no Souza Lima, é um campo menor, um campo bem mais danificado do que o Novelli Júnior, não tem nem comparação. Você acha que agora no Novelli Júnior, se fosse no Souza Lima, teria mais chance o Grêmio Olímpicos? Porque pela campanha o São Paulo chega como favorito na final. Você concorda com isso? E você acha que se fosse ali no Souza Lima, o Grêmio teria mais chances diante do favorito São Paulo? Então, o São Paulo sem dúvida favorito, né? A melhor campanha, a gente já tem visto aí, seguido eles de perto, e 12 vitórias, 3 empates, se eu não me engano, né? Nunca vi isso no futebol amador de Itu, até parabenizar aqui pelo São Paulinho, né? Então acho que o Novelli é essencial para a qualidade dessa partida. Ô Douglas, foi um jogo que o São Raimundo teve até alguma mais chance de gol do que o Grêmio Olímpicos, né? Foi na primeira partida o Olímpicos venceu, na segunda venceu também, mas foi um jogo bem parelho, né? No geral, fora a batalha campal, os dois times foram bem parelhos, né, nas duas partidas. Então, eu achei que o São Raimundo nessa segunda partida ia ser mais agressivo, né? Na minha ideia, até eles poderiam entrar com 3 atacantes, né? Mas eu acho que eles também respeitaram um pouco a gente, sabia da nossa qualidade, que se fossem abertos, atacar feito um índio, eles iam sofrer muito. Então, eu acho que respeitaram, a gente conseguiu colocar o nosso ritmo de jogo, a nossa qualidade. Tivemos uma oportunidade, fomos felizes, né? E o nosso goleiro também, Rodrigo, fez grandes defesas. Foi um jogo em que nós tentamos acalmar ao máximo, né, o ímpeto, né, do São Raimundo. Procuramos enfiar a partida no máximo que pudéssemos, né? E acabou que deu tudo certo. Douglas, queria que você falasse um pouquinho da atuação do Tom, jogador bom de bola, que já fazia, se não me engano, 6 jogos que ele não marcava gol, né, no campeonato, e fez o gol na hora certa ali, aproveitou um cruzamento lá, fez de cabeça um gol na segunda trave. Queria que você falasse um pouquinho dessa recuperação que ele teve no campeonato na hora certa. Então, o Tom foi um jogador que no início do campeonato foi
muito meteoro, né? Fazendo muitos gols, todo mundo impressionado com a sua qualidade. Eu o conheço faz tempo, né? Um jogador de velocidade, de dribles, tem uma boa finalização. Mas no decorrer do campeonato, assim como a nossa equipe também, ele teve uma queda, né? As outras equipes aprenderam a marcá-lo, ele não soube, na verdade, se reinventar, né? Tentar fugir dessa marcação. E isso já começou a preocupá-lo, né? Deixar nervoso, e a gente começou a fazer um trabalho com ele, né? De ficar mais calmo, que o importante não era ele fazer o gol, e sim ele ajudar, dar passe, abrir espaço. E ele começou a entender isso aí, e acho que a preocupação de fazer o gol começou a sair da cabeça dele, e domingo ele teve oportunidade, concluiu, ajudou a gente muito. E ele sempre nos ajuda, sempre coloca a sua qualidade e contribui muito para a nossa equipe. Agora na final, perdendo ou ganhando, São Paulo sendo campeão, Grêmio Olímpico sendo campeão, você continua agora? Porque tem um amador do estado, né? Ano passado 2 se classificavam, pelo que eu sei foi mantido o regulamento, então teoricamente não, na prática vocês já estão classificados para amador do estado, né? Você vai continuar à frente do Grêmio Olímpico? Então, esse fato ainda a gente não conversei com a diretoria, né? Vamos ver o que eles têm para mim aí nesse segundo semestre aí, se for de interesse deles. O meu é lógico, eu estou começando uma carreira agora e quanto mais coisas aparecerem para mim, vai ser melhor. Mas eu penso sim, agora depende da visão da diretoria também. A gente vai para um rápido intervalo e voltando na sequência. Fique por aí. Comércio, dia com economia, uma Alvorada tem sempre o melhor pra você. Qualidade, atendimento e preços incríveis, uma loja sempre perto onde você precisa. Na Alvorada sempre é mais fácil de comprar, as melhores ofertas você vai encontrar. Alvorada, Alvorada, o supermercado da dona de casa. Muito bem, estamos de volta com o programa Papo de Boteco aqui .com.br. Muito obrigado pela sua sintonia. E com o oferecimento de Supermercados Alvorada, o supermercado da dona de casa. 8 lojas para melhor atendê-los. Sempre uma loja pertinho de você. Paulinho, fala pra gente, conta um pouco da sua trajetória no futebol, como técnico agora, eu sei que você é goleiro também. Conta um pouco da sua trajetória do Paulinho, técnico do São Paulo. Bem, eu mantive residência aqui em Itu desde 98. Foi até cheguei a conhecer o próprio Douglas, quando eu cheguei aqui. A gente tem essa amizade até hoje, esse conhecimento. E eu tive, na minha trajetória aqui, 10 anos de Ituano, na época do Oliveira Júnior. 2 anos com o Juninho agora, Juninho Paulista, saí ano passado. E hoje, atualmente, eu tenho uma academia de goleiros na Escolinha Pé de Moleque do Marinho. E nessa trajetória minha de trabalho, foi que eu tive conhecimento com o Gilberto, que é o dono do time de São Paulo, que fez um convite para mim dirigir, tomar à frente esse campeonato pelo São Paulo. Foi uma coisa que até que eu não estava querendo, eu falei para ele que ajudava na parte de goleiro, que no caso o Alan treina comigo lá, o próprio Lázaro hoje treina também. E eu falei para ele que ajudava ele na parte de treinamento de goleiro, mas ele insistiu bastante, porque quem começou o trabalho foi o Carboneira, lá de Sorocaba, que ajudou a formar o time. Eu até acompanhei, ele fez nesse planejamento na base de 5, 6 amistosos. Eu compareci em alguns, observei bastante, fiquei olhando, mas sempre estava ajudando. Mas aí, como o Carboneira, treinador em Sorocaba, não estava podendo vir, eu fui assumir o time diretamente, né? Não estava mais ali como ajudando só na parte de goleiros. Eu peguei o time de cara com ele. Só que é o que eu falei para ele, eu sempre tive uma convivência sempre na parte profissional. Eu nunca mexi com essa parte amador. Então eu falei para ele que eu achava que poderia dar errado, porque eu tenho uma filosofia de trabalho muito, que eu já trabalhei não como treinador, mas os conhecimentos que eu tenho mais como profissional. E eu falei para ele que tinha medo de
os jogadores não assimilar isso, porque pela parte de ser amador. Certo. Porque eu gosto das coisas assim, muito de organização, de horário, e assim vai na parte profissional. E ele falou, não, vai dar certo, que eu quero o jeito que você age, o jeito que você administra seu trabalho, tanto na parte de treinamento de goleiro, como o jeito que você pronuncia. Eu sei e eu acho que vai dar certo. E graças a Deus, pelo que eu peguei, aos poucos, já não entrei já diretamente, aos poucos eu fui trabalhando com cada jogador, observando cada um, o temperamento de cada um, e fui passando a minha maneira de trabalho, e graças a Deus deu certo, está dando certo. O pessoal encaixou o pensamento, encaixou a leitura de trabalho que eu quero, a leitura de jogo que eu quero. E hoje, tipo assim, eu peço muito para eles jogarem bastante pelo Gilberto, que é um cara trabalhador, que me ajuda muito também. É um cara batalhador no futebol amador de Itu. E eu, tipo assim, do que eu converso, do que eu peço para eles, tá dando certo porque eles estão fazendo o que eu estou pedindo. Eu posso até, eu jogo a responsabilidade em cima de mim. Se der alguma coisa errada, pode jogar em cima de mim que eu sou responsável. Mas graças a Deus está dando certo e com merecimento pelos atletas a gente chegou nessa final. E o Ademar, ele estava no banco contra a Vitória, Paulinho? Tava. Inclusive foi um pedido meu que eu fiz pro Gilberto, que eu queria ele nesse jogo, porque um acordo que o Gilberto tinha feito com ele, que a gente tem, no caso, 30 atletas inscritos, mas do que a gente estava vindo usando e pelos compromissos que o Ademar estava tendo, ele veio no final do primeiro turno só no jogo contra o São Francisco, entendeu? Foi uma coisa que ele tinha combinado com o Gilberto e era para ele ter vindo até no jogo passado, do primeiro jogo do Vitória, mas não deu, porque ele teve um compromisso em São Paulo. Eu falei pro Gilberto conversar com ele que eu precisava dele nesse segundo jogo. Só que pelas circunstâncias da partida, do que aconteceu, do intervalo que virou 2-2 e pelas circunstâncias do que eu fui precisando mexer, eu ia até colocar ele. Mas eu senti assim um pouco de cansaço no Baiano, eu mantive até o próprio Caio que eu ia tirar, mas aí no jogo não deu para mim colocar do que eu pensava. Sim. Que muitas vezes é o que eu te falo, que eu estava falando para você há pouco. O jogador pensa que tem hora que tá igual tava o placar elástico, não sei o quê, e tipo assim, eu vou pegar um jogador e falar assim, vai lá e joga um pouquinho. Eu não vou fazer isso. É o que eu te falo da filosofia de trabalho minha. Eu vou pôr se precisar naquela posição. E se o jogador estiver desgastado, aí eu vou colocar. Então no caso ali não teve como eu colocar o Ademar, mas é um jogador que vai estar essas duas partidas finais à disposição e com certeza se tiver a ocasião que no momento do que eu sei que ele rende, que a gente sabe que ele já hoje é uma pessoa assim, uma certa idade, mas a gente sabe a qualidade que ele tem. Então, de acordo com a necessidade que eu precisar, com certeza eu vou contar com ele. Você acha que, pelo fato de você já ter trabalhado muito tempo no profissional, isso foi o fator que determinou que o São Paulo conseguisse fazer uma campanha tão boa nesse campeonato? Não, eu acho que nem tanto, porque é o que eu te falei, o começo do trabalho foi feito pelo Carboneira. E o Carboneira, no caso, é um treinador, tipo assim, já foi jogador, acho que profissional, mas tem a convivência no futebol amador. Mas aos poucos, do que eu fui pegando, fui observando, fui guardando, do que eu vi que eu poderia acrescentar, aí eu acrescentei e deu certo. Mas eu não acho assim que... Eu ajudo bastante, o que eu falei que eu estou lá para ajudar eles, mas o que eu acho é que do pouco que eu ponho com a qualidade que os jogadores têm, e eu acho que, tipo assim, ali é tipo um elenco. Eu falei que time que tem elenco, você tira um, põe outro e mantém o nível do futebol que está jogando, isso é uma coisa que ajuda bastante. O duro é quando você olha para o banco, você quer mexer e você põe, em vez de melhorar, piora. Então, hoje em dia, nos jogos que a gente está acontecendo, no jogo do Vitória eu não gostei. Eu fiz 6 substituições, 2 foi mais ou menos e 4 eu não gostei. Então, nesse jogo eu já fiz uma palestra diferente. Eu falei para eles que o banco que a gente tem de reserva é para resolver, é para solucionar. Paulinho, o São Paulo joga um futebol moderno, né? Joga com 2 pontas, joga com o Peterson, né? Ali centralizado, ele volta bastante. As linhas são bem próximas, meio campo, defesa e ataque. Eu queria saber um pouco do segredo, né? Que você não treina esses jogadores durante a semana, eles têm outros trabalhos, né? Para fazer, cada um
corre com a sua vida. Qual que é o segredo desse time e se o São Paulo é o favorito contra o Grêmio Olímpicos? Bem, eu acho que é o que eu te falo. A gente sempre, como a gente no futebol amador tem os jogadores que sempre vêm para o campeonato com jogadores de fora, a gente não vinha e não estava vindo utilizando muito esses jogadores de fora. Então eu tentei no máximo mexer o menos possível para mim repetir o time, sempre repetir o time para ter um conjunto, para ter um tipo ali de o time saber jogar junto, sem ter mudança, mudar muitas peças. Só que tem vezes que isso não dá, porque é contusão, é cartão, é jogador que mora fora que não vem. Só que é o que eu te falo, a qualidade técnica do time não são todos que têm a qualidade técnica boa, mas a maioria é. Então você juntando a qualidade técnica, que é muito boa, com aquele jogador que é o que carrega o piano, que força de pegada ali, você juntando uma coisa na outra, vai dar aquela qualidade no seu time. E você sabendo colocar as peças no lugar certo, e eles fazendo o que eu te falei, que um pouco o Gilberto até cobrava isso de mim, falava, pô, meu time, a gente pede, o treinador pede as coisas para eles, igual tem hora que o Caboneiro pedia, não sei o quê, e o jogador parece que não faz o que pede. Hoje o que você está pedindo eles estão fazendo. E eu falei para eles que eu estou lá para ajudar, e eu estou orientando neles, estou lá do lado de fora, que eu estou tendo uma visão melhor. Tem coisas que eles têm que resolver dentro do campo sozinho. E tem hora que não dá para você decidir ali em fração de segundo. Então o jogador define. Só que você ali de fora, você tendo aquela visão, você sabendo que o jogador pode render, aí você está ali para orientar ele, passar, e ele fazendo o que você pede, com certeza vai fluir o efeito que está dando efeito. Que está dando esse resultado que a gente chegar nessa final. Eu acho que favoritismo tem na teoria, mas na prática é outra. Então a gente trabalha muito em cima disso aí. Eu acho que é dentro do campo que resolve as coisas. A gente fez um bom jogo no primeiro jogo contra o Vitória, passamos 1-0, a vantagem nossa aumentou, melhorou. Ontem a gente tomou o gol primeiro, mas o time teve uma cabeça boa, tranquilidade. Isso aí já tinha acontecido no campeonato e a gente soube reverter. Agora, só você pensar e falar que a gente é favorito, eu acho que não é por estar invicto, ter 12 vitórias, 3 empates. Na teoria até fala-se que a gente é favorito, mas eu não acho. Eu acho porque o Grêmio, não é porque o Douglas está aqui na minha frente. O Grêmio é um time que a gente já observou, tem um time de boa qualidade, um time que trabalha bem, um time que tem os valores que a gente tem que observar, tem que observar bastante esse tipo de jogador que eles têm diferenciado também. Então eu acho que vai ser, até conversei com ele ali fora, a gente conversando um com o outro normal. Eu acho que vai ser um jogo parelho. São dois times técnicos, vai ser um jogo aberto. Não vai ser um jogo tipo igual a gente pega esse time de muita pegada, e é acostumado, igual você estava falando para ele sobre o campo, jogar no Souza Lima, jogar no Novelli Júnior, de campo pequeno. São dois times acostumados a jogar jogadores que jogam em Campo Grande. É um time mais técnico, então acho que vai ser 2 jogos bons, mas eu acho que está em aberto. Eu não vou pôr pelo lado de São Paulo de favoritismo, só que eu ponho como assim, para os meus jogadores, que o meu time é um time forte. É um time assim que sabe o que quer. E eles querem ser campeão. Agora a gente vai ver isso dentro de campo. Primeiro, esses jogadores do São Paulo, se tem algum que é remunerado, se você sabe disso e tal. A segunda pergunta é se, pelo que você tem observado nos atletas, se há possibilidade de um desses jogadores do São Paulo vir a ser ou almejar a ser jogador profissional, pela qualidade que eles têm. Você acha que é sonhar demais pensar num passo maior assim? Bem, que eu saiba, isso é tipo umas coisas mais paralelas, mais por fora, pelo lado do Gilberto, né, que é o dono do time. Mas que eu saiba, a maioria, não sei se são todos, a maioria são remunerados. Eu não sei falar o valor para você, que isso é uma coisa mais particular, mas que tem valores desse pessoal que recebe, tanto a parte de viagem, jogador que é de fora e tal. Mas tem sim, isso eu sei que tem. Agora não sei te falar quem e quanto. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês. Vocês abrilhantaram aqui à noite do nosso programa Papo de Boteco. Parabéns, então, ao Douglas, parabéns ao Paulinho também, os dois técnicos aqui que estão na finalíssima do Amador. E agradecer a presença novamente e
contar sempre com vocês, né? Quem sabe a gente traga aí um dos dois para comentar sobre o título aí do Amador. Muito obrigado, tá bom? Isso foi um prazer, né, participar do programa. Tenho assistido pela internet e durante o dia hoje fiquei muito ansioso, né? Fiquei bastante ansioso e fiquei feliz. Muito obrigado pelo convite e espero voltar mais vezes. Legal. Obrigado também, Paulinho. Paulinho, boa sorte também na final. É que seja um grande jogo dos dois, porque é o que eu falei, os dois times são técnicos, então eu acho que não vai ter muito esse papo de pancadaria. Apesar de ser final, né? É de futebol isso aí também. Mas parabéns por ter chegado à final. O seu primeiro trabalho como treinador, pelo que eu entendi, né? Isso, eu até cheguei a ser treinador em jogos regionais, até estar trabalhando com o Ling, mas foi coisa só para cobrir a ausência dele. Como treinador, é o primeiro time que eu estou treinando. E eu agradeço o convite de vocês. Sempre que eu tiver a oportunidade que for convidado, vou estar aqui. E eu espero que seja dois bons jogos, que o pessoal de Itu compareça, que é um público que gosta bastante de futebol amador. E vai ser num lugar bom de assistir, que é o Novelli Júnior, que é um dos melhores estádios hoje do interior de São Paulo. E agradeço o pessoal aqui. Obrigado pelo convite de novo. E, como se diz, o Douglas aqui é um amigo meu, parceiro, mas eu acho assim, a gente não pode falar boa sorte e tal, né? Mas eu acho que a gente não é merecimento. Ninguém ganha por merecimento. Eu acho que quem for mais competente vai ser campeão. Tá aí, Paulinho e Douglas, os dois técnicos vão fazer a final aí do Amador 2014, a divisão especial. A gente vai para um rápido intervalo, já estaremos de volta. Muito obrigado, fique aí conosco, tvcidadeitu.com.br. Comércio, dia com economia, uma Alvorada tem sempre o melhor pra você. Qualidade, atendimento e preços incríveis, uma loja sempre perto onde você precisa. Na Alvorada sempre é mais fácil de comprar, as melhores ofertas você vai encontrar. Alvorada, Alvorada, o supermercado da dona de casa. Muito bem, estamos de volta com o programa Papo de Boteco aqui .com.br. Muito obrigado pela sua sintonia. E com o oferecimento de Supermercados Alvorada, o supermercado da dona de casa. 8 lojas para melhor atendê-los. Sempre uma loja pertinho de você. Um abraço aí pro Alvorada. E agora nesse bloco vamos falar de Ituano. Estamos recebendo Rufino, o goleiro do São Francisco, que jogou esse campeonato aí pelo time do São Francisco Amador. E estamos recebendo também o nosso querido amigo Alexandre Marcos, que faz tudo lá no Ituano. É o diretor de marketing, é o dono da TV Ituano. Aliás, que vocês vão assistir os melhores momentos do Ituano, ali, do Ituano contra a Cabo Friense. E o Alexandre Marcos está aqui para dar um alô. Pô, muito boa noite. Boa noite, amigos internautas. Obrigado pela presença, Rufino. Boa noite a todos. Eu que agradeço. Estamos aí, vamos bater um papo aí com o pessoal. Beleza. Boa noite, Alexandre Marcos. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Eduardo. Eu também agradeço pelo convite de todos vocês. Estamos aqui à disposição para poder falar do Galo. Primeiro a gente vai conversar com o Rufino, né? Goleiro do São Francisco. Rufino, conta um pouquinho dessa história do São Francisco aí. Fizemos uns amistosos, o time se entrosou bem, teoricamente a maioria é tudo molecada. Queira ou não, o mais velho do time era eu, né? E a gente veio jogando, como ninguém achando assim, o time do São Francisco, como subiu agora do Varziana, teoricamente, os times que sobem, a tendência é cair, como foi que aconteceu com o Pombal. E o nosso time veio e durante os primeiros jogos foi entrosando, já pegamos o Grêmio já de cara, empatamos 1-1, né, com o Grêmio na estreia. E a última rodada terminou contra o São Paulo, empatamos 3-3. Então os dois times estão na final, o São Francisco não perdeu. E no mata-mata, o que prevaleceu foi o que eu posso dizer assim, a experiência adversária. Porque eles jogavam com a vantagem. Jogamos o primeiro jogo, perdemos 2-1, perdemos um caminhão de gol, ficou a vantagem deles.
Segundo jogo, em 15 minutos fizemos 2 gols que precisava, né? Aí o que faltou a experiência? Nessa hora, cadenciar, segurar, toca a bola, faz uma serinha aqui, uma serinha ali. Tomamos gol no finalzinho do primeiro tempo. Aí no segundo tempo, pressão total, que precisava do resultado, né? Aí eles vieram e empataram o jogo no finalzinho, mas os dois tinham muita qualidade. O Grêmio, queira ou não, você tem... O ano passado eu estava trabalhando de treinador de goleiro no Primavera da Ituba, estava comigo o Feijão, que é o titular do Grêmio, estava o Tom Malaquias, que é o titular do Grêmio. Então, queira ou não, são jogadores de qualidade, são ex-profissionais, que dão essa qualidade que o Grêmio tem hoje. Assim como o São Paulo também, tem vários jogadores que jogou no São Bento, jogou até no Atlético, que joga hoje pro time do São Paulo. Então são esses jogadores que fazem a diferença, que dá qualidade pro time, tanto do Grêmio como o time do São Paulo. Você tem a vida como treinador de goleiros, Rufino? Já passei dessa fase já. É? Eu peguei e comecei, até o Paulinho que estava aqui, eu comecei, fiz estágio com ele na Saltense, fiquei trabalhando 6 meses com ele, aí depois virei treinador de goleiro do Sub-15, Sub-17 do Ituano, saí do Ituano, fui pro Desportivo Brasil, fui profissional em Poços de Caldas, lá eu cheguei a trabalhar com o João Carlos, ex-zagueiro do Corinthians, de treinador. Aí saí do Poços de Caldas, fui pro Tricordiano de Três Corações, Minas Gerais, cidade do Pelé, lá eu trabalhei com o treinador que era o Gilson Batata, foi um dos grandes atacantes que teve, Gilson Batata. Voltei, fui pro Primavera, fiquei mais no Primavera com o José Luiz Drey, treinador que hoje está no Atlético de Sorocaba. Aí você vai num time, no outro, querendo ou não, financeiramente, é complicado, você fica longe da família, não dá para levar a família. Aí eu parei, vim hoje, estou trabalhando na loja Sport, na Craques Sport, e montei uma academia de goleiro para mim à noite. Então a maioria dos goleiros do Amador, do Varziano, tá tudo trabalhando comigo. Então pegaram um trabalho bom aí com o pessoal. Você falou da Craques Sport, é que eu lembro do Rufino lá da Craques Sport, do Jonathan, né? Do Jonathan. Eduardo, você sabe que Eduardo Gudum ia direto lá na Craques, que ele comprava P, aí voltava, comprava M, aí comprava G, a GG e não, nada servia nesse cara, nada serve nele. Cala a boca, o Ricardo Santos. Vamos falar então com o Alexandre Marcos, o Alexandre que é aqui, fala para mim das funções, é diretor de marketing, gerente de marketing, gerente da TV Ituano, faz de tudo um pouco, Alexandre, conta um pouquinho da tua trajetória. Na verdade, sim, eu cheguei em setembro, na verdade, de 2013, né, com uma indicação do Euler, o filho do Vento, ao Juninho Paulista, então a oportunidade de eu conseguir trazer para o Ituano o projeto da TV Ituano. Então, ao longo do campeonato, a gente conseguiu, graças a Deus, fazer um bom trabalho, também com uma equipe muito séria, também com profissionais muito competentes. E após o Campeonato Paulista, houve o convite do Juninho Paulista para que eu assumisse a diretoria de marketing. E assim tem sido. Muito trabalho, mas com alegria. Tava faltando isso aí. É lógico que você vai ter, cara, para subir essa escada, aí você vai ter que ir degrauzinho por degrauzinho. É difícil. Mas eu estou gostando muito do trabalho do Ituano, do trabalho de marketing do Ituano dessa vez, entendeu? Então vocês estão de parabéns mesmo. Na verdade, assim, eu acho que o Ituano ele merecia isso, né? Ele merecia uma dedicação em relação a esse departamento de marketing. E a proposta, quando eu vim trabalhar com o Juninho, foi exatamente isso, para que nós fizéssemos um trabalho onde tivéssemos uma ligação direta com o torcedor, com o patrocinador, com a parte social do clube, com as categorias de base, o profissional, de forma bem macro mesmo. Então, nunca foi fácil desde o início, mas eu acho que quando você trabalha com uma confiança, igual aconteceu da parte do Juninho e dos outros gestores também, e você quando consegue formar uma boa equipe para poder trabalhar com você, a gente sabe que pode confiar no planejamento que ele vai dar resultado, mas não é fácil. E o que acontece exatamente como você falou. Infelizmente, no caminho a gente encontra alguns obstáculos, mas no meu ponto de vista, esses obstáculos eles servem para que você tenha convicção daquilo que você quer. Não é? Porque se no primeiro problema, na primeira dificuldade, você desistir ou voltar para trás, significa que não é isso que você queria para a sua vida. Então, desde o momento em que eu assumi esse compromisso de estar à frente do Ituano, desenvolver esse trabalho, eu sempre tive essa convicção de que era para poder fazer diferença. Torcida que normalmente não vai para o estádio, porque aí você trabalha com marketing, trabalha junto com torcida, né? Então, como que é esse trabalho quebrar, passar essa barreira da torcida do Ituano? Como eu disse, nada fácil, Ricardo. Para você ter uma ideia, eu passei a conhecer um pouco mais da torcida do Ituano. Essa experiência foi quando nós tivemos o jogo da segunda final, porque a maioria dos torcedores
foi para a capital São Paulo e a minoria ficou aqui na cidade. Então, a nossa expectativa era que no Novelli Júnior, onde foi colocado um telão, iríamos receber cerca de 300 a 500 torcedores. Nossa! E foi uma surpresa fora do comum. Eu lembro que quando eu peguei o microfone para poder segurar o pessoal, começamos isso, foi 2 horas da tarde. Então nós fomos levando isso até 10, 11 da noite. Mas naquele dia eu senti que a torcida estava fechada com a gente. Então, você acompanhou o jogo daqui, então? Daqui, Caramba! Controlando o pessoal, os torcedores no estádio, né? E assim, consegui levar, consegui puxar dos torcedores aquela mesma liga que estava tendo lá no Pacaembu, né? Então brincava com o pessoal, fazia rola com o pessoal, e o pessoal bem entendendo aquilo. A gente não teve uma ocorrência de briga, certo? Nós não tivemos em momento algum nenhuma falta de respeito dos torcedores. Então eu percebi, eu falei, caramba, é uma torcida diferenciada, uma torcida bacana, né? Então ela merece ser trabalhada. Agora, o fato do torcedor, às vezes, não entender bem essa política do clube, isso se deve a diversos fatores, não é? Se você parar para analisar, nos últimos anos, o clube brigou para não cair, certo? E esse ano, a grande verdade é que poucas pessoas confiavam no trabalho que estava sendo feito. Mas quem estava lá dentro no dia a dia tinha certeza de que ia fazer essa torcida muito feliz. Todos estavam focados em trazer o título aqui para Itu. Então, isso a gente conseguiu fechar com a torcida, principalmente assim, nos jogos finais, e graças a Deus a gente conseguiu alcançar o objetivo. O que eu deixei bem claro para eles, olha, eu e o ituano, nós não temos a intenção de cercear o direito do torcedor de se manifestar. O torcedor ele pode falar coisas boas ou ruins, a única coisa que a gente tiver é violência, claro. E principalmente no que diz respeito à incitar. Mas a gente dá essa liberdade. O torcedor é para isso. É para gritar, é para falar, é para xingar, é para apoiar, não é verdade? Então a gente costuma dar essa liberdade. Então para a gente o que importa é isso. Essa parceria, buscando sempre o bem do ituano como instituição. Eu quero até pegar um gancho antes da pergunta do Tony. O Alexandre falou que tinha muita gente na final aqui, ele acompanhou o jogo daqui. E eles estavam vendendo cerveja naquele dia. Não é a cerveja que vai diminuir ou aumentar a violência. Vender cerveja em jogo de futebol é balela. Tem jogo do amador que o pessoal vai lá, toma cervejinha, tem churrasquinho, é uma delícia, um clima gostoso. Pra quê? Por que não? Eu sou contra, porque eu gosto de tomar cerveja. E conheço muita gente que não vai em jogo porque não vende lá. Então, é para você, dirigente, pensar um pouquinho. Eu posso dar um... Faz favor, Alexandre, faz favor. É uma situação muito complicada. Essa questão de cerveja, realmente é um pouco difícil sem a pessoa ter saber se controlar em algumas situações. Mas eu não vou julgar se é certo ou se é errado. O que eu achei errado, por exemplo, foi que na Copa do Mundo foi liberado. Claro. Ou seja, vem uma entidade internacional, entra no seu país, ela vai querer legislar aqui no seu país e impor o seguinte: é proibido, mas pra gente não vai. Pra gente não é. Então, isso eu acho errado. Os caras queriam tirar festa na Bahia, lá não podia vender a cara. Alexandre. Então, isso eu acho errado, na verdade, né? Mas, enfim, o que for bom para o futebol brasileiro. Não, mas tá certíssimo. Acompanhou a trajetória do Ituano esse ano passado, anos anteriores, da imprensa. Nós já ficamos muito emocionados, Ricardo Santos, Dudu Maravilha e demais amigos da imprensa ituana, em ver o time chegar tão longe assim. Eu queria saber de você como você viveu isso estando dentro do clube, participando das ações do clube. Vocês acreditavam que chegava tão longe? Como que foi essa vivência e esses momentos decisivos dentro do Ituano no Paulistão? Tony, eu vou falar para você o seguinte: eu acho que quando você se propõe a fazer um trabalho, a sua preocupação é buscar o resultado. Na minha vida profissional sempre foi dessa forma. E eu sempre tinha convicção. Você tem que ter uma convicção dentro de você. Você tem que acreditar que vai dar certo. Certo? Do contrário, você faz a sua mala e volta para casa. Certo? Então nós tínhamos essa convicção. Porém, eu sempre fui um profissional que tinha essa preocupação de estar bem na minha para não atrapalhar o trabalho dos outros e nem interferir em outros trabalhos que não é da minha área. E o que acontece? Nós tínhamos essa certeza de que era necessário fazer um trabalho em conjunto com a comissão técnica e com a diretoria para que nós buscássemos esse título. Eu sabia da importância que ele tinha para a gente. E uma situação que pouca gente sabe o que aconteceu, para você ter uma ideia, é que no jogo contra o Atlético de Sorocaba, nós precisávamos da vitória. Então nós empatamos uma partida que não podíamos empatar de forma nenhuma. Então a gente sofreu muito com aquele resultado. No domingo,
poucas pessoas acreditavam assim, que algo poderia se reverter. Naquele domingo nós teríamos um clássico que era o Corinthians e São Paulo, certo? E nós precisávamos da vitória do São Paulo naquele jogo, certo? Para a gente tentar ir para uma pedreira, que é pegar o São Paulo e ganhar do São Paulo no Morumbi. E naquele dia eu falei, poxa vida, o que vai dar? O primeiro passo a gente conseguiu, foi que o São Paulo ganhasse do Corinthians. Então nos deu uma sobrevida naquilo ali. E à noite, no domingo, o que eu fiz? Eu tive uma ideia, eu falei assim, poxa, eu quero participar mais. Eu quero sair daquele, do trabalho apenas que a gente está fazendo bem lá atrás, escondido da TV Ituano. Eu quero tentar colaborar um pouco mais com esse time. Foi quando eu tive a ideia de fazer um trabalho motivacional com os atletas, por meio dos vídeos, né? Então, pensei, eu sei que eu fui dormir, era 3, 4 horas da manhã, de domingo para segunda-feira. A primeira coisa que eu fiz no dia seguinte foi ligar para o Doriva, comentei com ele da ideia, ele ficou meio assim, pô, será que dá certo? Depois eu comentei com o seu Melo, aí ele falou, poxa, será que vai dar certo? Conversei com a Cássia, que é o responsável pela área da assessoria de imprensa, também nessa questão, será que dá certo? Aí quando eu sentei com o Juninho para poder conversar, eu falei da ideia, o que eu estava pensando, o Juninho falou, vamos fazer. Então ele chamou a comissão técnica, reuniu todos, né, e todos chegaram ao consenso. Vamos fazer isso aí que vai ser interessante. Então a gente fez o primeiro motivacional, foi nessa partida. Só que no jogo contra o São Paulo, que nós aplicaremos o primeiro motivacional, uma verdade, o primeiro tempo eu consegui assistir, o segundo tempo não. Porque aquele trabalho tinha que dar certo, aquele motivacional tinha que fazer diferença. Porque o que eu falei para eles? Olha, só vai dar certo esse material se ele for aplicado dentro do vestiário. Se for no hotel, esquece. Não esquece, certo. E o segundo tempo, sabe onde assisti? Não assisti. Deixei o rádio do som do carro ligado bem, desculpa, o som do carro ligado bem alto, não é? E não ouvi o jogo. Não tinha ideia. Quando terminou, todo mundo saindo, né? Eu falei, quanto que ficou o jogo? O que aconteceu? Né? Então, quando eu fui chegando no vestiário, só ouvindo os berros vindo do Ituano. Quase ali com uma alegria, todo mundo chorando, uma felicidade só. Ali nós tínhamos a convicção de que o trabalho daria resultado. Se ia ser campeão ou não, não importa. Pelo menos o que. E chegou longe demais até ali e sabia que ia chegar um pouquinho mais longe. A gente tinha essa convicção. A gente vai para o intervalo rapidinho e a gente já volta daqui a pouquinho para conversar mais com o Alexandre Marcos, do departamento de marketing, diretor da TV Ituano. E daqui a pouco a gente vai colocar para vocês os gols que o Ituano tomou, né, contra a Cabo Friense. Perdeu 2-1. Daqui a pouquinho a gente volta, sempre com o apoio de Supermercados Alvorada, o supermercado da dona de casa. 8 lojas para melhor atendê-lo. Sempre uma loja pertinho de... Volta já, tá bom? Aguarda aí. Comércio, dia com economia, o Alvorada tem sempre o melhor pra você. Qualidade, atendimento e preços incríveis, uma loja sempre perto onde você precisa. No Alvorada sempre é mais fácil de comprar, as melhores ofertas você vai encontrar. Alvorada, Alvorada, o supermercado da dona de casa. Tá, programa Papo de Boteco aqui na TV Cidade. Muito obrigado pela sua presença. Estamos recebendo o Alexandre Marcos, diretor de marketing do Ituano, também diretor da TV Ituano. Estamos recebendo o goleiro Rufino, do São Francisco, do futebol amador, e a gente está batendo um papo gostosíssimo com eles. Alexandre Marcos, antes deixa eu mandar um abraço para o Zé Luiz Garizeve, da Metal SP, lá de São Paulo, para o Almir e para o Alberico, da Primus Auto Center, para o Luciano Ribeiro, do Secom. Um abraço a vocês aí que estão ligados conosco. Alexandre Marcos, a minha pergunta é a seguinte, em relação aos pacotes, né? O pacote que foi vendido nessa campanha do Ituano aqui. O que aconteceu? Muita gente comprou o pacote. Então, o que aconteceu? Foi uma falta de planejamento? Eu acho que é importante a gente destacar essa questão. Eu acho que um trabalho ele é feito de críticas construtivas ou não. Aí a gente tem que saber aprender com todas elas para poder melhorar o nosso trabalho. Então essa foi a nossa intenção e esse é o nosso
é o nosso grande desafio, tá? Superando os problemas que a gente teve nessa primeira situação. Para poder deixar bem claro o que aconteceu, foi o seguinte: nós tínhamos uma programação, tínhamos um planejamento, certo? Não há possibilidade da gente investir em gráfica, investir em camisas, porque as camisas são pagas pelo Ituano, e criar estoque em cima disso aí, e nós não termos a absorção daquele material que nós estocamos. Então nós tínhamos um determinado número de camisas, colocamos à disposição o projeto, ficamos anunciando a partir do período e até quando estaria disponível para todos. Então a procura, infelizmente, ela ficou em cima da hora, certo? Só que o que acontece? É um trabalho que você faz que você não tem o mínimo de perspectiva. Você tem que tentar acertar. Agora, você imagina o seguinte: se eu pego, vou dar um exemplo. Teve pessoas que fez sugestão, por exemplo, da gente comprar 1000 camisas e deixar no Ituano, entendeu? Se eu tivesse comprado 1000 camisas, eu teria negociado 300. O que eu faria com as 700 camisas que o clube teria pago? Certo? Porque a camisa ela não foi doada para a gente fazer esse projeto. O clube teve que embolsar nisso aí. Ou seja, é uma camisa que nós iríamos guardar e que, inclusive, alguns patrocinadores já haviam saído. Então, foi um projeto promocional, alusivo à última partida do Campeonato Paulista. Tá. Então, não tinha como a gente criar uma ideia para poder estocar. Mas você concorda que teve uma falha? Quer queira, quer não, teve uma falha de... Claro, não vai estocar 1000 camisas. Mas de ter faltado, pelo menos na reta final, ali naquele último dia. O Ituano vai estrear em casa. Eu tinha que ter um pouquinho de camisa. Concordo. Eu acho que o que eu falei... Isso já... Não, exatamente. Eu acho que a gente... foi o primeiro projeto que nós fizemos aqui. Então a gente está aprendendo com isso que está acontecendo. A gente vai melhorar em relação a isso. O que eu acho que ficou como um fato negativo foi o fato da aglomeração na entrada do estádio. Verdade, Então formou-se várias filas, né? Então isso aí atrapalhou bastante. Mas porém o que acontece? Naquela situação, nós estávamos entregando as carteirinhas, o trabalho foi feito manual, certo? Nós estávamos tendo que conferir nome a nome. Além disso, a pessoa que tirava o ingresso, ela ainda tinha a prerrogativa de pagar meia entrada para poder retirar mais um ingresso. Imagina tudo isso sendo feito de forma manual. Agora já mudou, certo? A partir de terça-feira, as carteirinhas que estavam faltando do projeto já estarão à disposição também, tá? Nós tivemos a garantia da cancha de que as camisas serão entregues para a gente já na semana que vem, no máximo, certo? Inclusive nós teremos camisas, solicitamos, na verdade, vou falar que vai ter, chega não tem, né? Mas nós solicitamos camisas tanto rubro como brancas também. Que disseram que tá bonita, né, Alexandre? Isso, muito bonito. E assim, em todos os tamanhos também. Então, assim, a gente está tentando melhorar as falhas que nós tivemos. Mas, logicamente, que a gente vai procurar não fazer da mesma forma para o Campeonato Paulista, né? Porque o trabalho está sendo feito de forma segmentada. Nosso objetivo agora era a Série D do Brasileiro. Agora, para o Paulista, as ideias serão outras. E os erros que nós cometemos, a gente vai fazer de tudo para que eles não voltem a acontecer. Fino, você tem a sua camisa já do Ituano? Como é que é? Só trabalha lá na Crax e não compra? Como é que é esse negócio aí? Adquiri a minha também. E a questão dos kits, a procura na última semana lá na Crax foi, nossa, muita. Só que é o que ele falou, você vai dar um tiro aí, comprar 500 camisas, vai saber se vai sair ou não, né? Fica uma situação difícil, porque queira ou não, a gente sofre lá na loja porque tem camisa do São Paulo, aí muda o patrocínio, tem a camisa, você mudou o patrocínio e acabou. E queira ou não, no último jogo tinha um monte de patrocínio do Ituano. Já não é o mesmo patrocínio que está agora, né? Então, a diferença é a pessoa, não quero a camisa porque é antiga, eu quero a camisa agora que o Ituano está jogando. Então, por isso que, e a questão de esperar o pedido da cancha para trazer camisa, demora mesmo. E Alexandre, você foi no jogo do Ituano, você acompanhou, como é que foi o negócio? Na verdade, assim, eu não fui, Eduardo, no jogo, mas eu consegui assistir a partida, certo? E eu pude... Olha, com toda franqueza, é uma outra cara, um outro time, certo? O Tarcísio, ele conseguiu resgatar esses jogadores. O que a gente tem pedido, inclusive nas redes sociais, é que os torcedores tenham essa paciência. Se você parar para analisar, o que eu vou falar aqui é muito importante. Os nossos adversários do grupo são adversários que eles conseguiram manter uma parte considerável do seu plantel. Agora, se eles tivessem sido campeões no Gauchão, se tivessem sido campeões lá no Paraná, se tivessem sido campeões no Rio de Janeiro, você acha que eles teriam conseguido segurar os seus jogadores? É óbvio que não. O que aconteceu diferente com o Ituano, né? Então você tem que formar um time Série D, com vários jogadores assim. Se o jogador ele é muito bom,
ele vai estar empregado, ele não vai estar desempregado, né? Então a gente está fazendo o máximo para poder construir um plantel bacana, competitivo. Então foram jogadores que chegaram agora e houve a mudança do comando. Então nesse momento, o que é que o time precisa? Do apoio. Foram 2 partidas. Então estou vendo pessoas desesperadas, dizendo o seguinte, malhando, xingando, brigando. Não, isso não Pessoal, a adianta. gente ainda tem 18 pontos para poder disputar. Nós temos ainda mais 6 partidas só na primeira fase. E um detalhe importante, nós perdemos contra o Brasil, podemos recuperar fora. Perdemos contra o Cabo Friense, eles podem nos devolver os pontos na segunda partida aqui. Vamos enfrentar o Maringá, 2 partidas, 6 pontos. Vamos enfrentar o Guarani, 2 partidas, 6 pontos. Então nós temos totais possibilidades. Se nós ganharmos no jogo de domingo, que eu tenho convicção e certeza de que isso vai acontecer, e nas outras 2 próximas partidas ganharmos aqui, você pode ter certeza que a gente vai estar em primeiro ou segundo lugar. E aí? O que vai acontecer daquelas pessoas que nesse momento agora não apoiou, não ajudou? O que aconteceu no Campeonato Paulista? Começou mal também, Começou né? mal. Nós fomos começar a ganhar na 3ª rodada. Terceira rodada que a gente foi começar a ganhar. É que esse campeonato é tiro curto. Então talvez seja esse a preocupação do torcedor. Sim, mas a gente precisa dar Claro, precisa deles. Confie no torcedor, porque eu tenho certeza absoluta que o time não vai te decepcionar. Antônio, falta pra gente os resultados do grupo de Ituano na Série B, por favor. O grupo do Galo, hein? Interessa muito o Ituano aqui. Cabo Friense 2, Ituano 1. Maringá do Paraná 2. E o Brasil do Rio Grande do Sul 1. Então o grupo do Galo é o seguinte, está da seguinte forma. O Brasil lidera com 6 pontos. O Maringá vem em segundo com 4 pontos. O Guarani, próximo adversário do Galo, de Palhoça, tem 4 pontos. O Cabo Friense tem 3 pontos. E o Ituano, nenhum ponto, está na lanterna em 5º colocado no grupo 7. E, portanto, um resultado do Brasileiro Série B. Primeiramente, eu tenho que falar que o torcedor de Ituano é o último que tem que falar, que normalmente não apoia o time. O Alexandre Marcos não pode falar isso, mas eu posso. E eu queria falar com o Alexandre, no vídeo motivacional que você fez, você chegou numa casa e falou, pode ser que dê certo. Você chegou no seu Quimé pode ser que dê certo. O Doriva também. Você chegou no Juninho, o cara falou, faz. Qual o diferencial desse cara? Ele é diferente do que muitas pessoas imaginam. Eu até mesmo conversando aqui com um companheiro, ele disse até que na gestão passada os torcedores ouviram de que a torcida não era importante para o time. Por Juninho isso muda. Para você ter uma ideia, o kit ele sairia a R$150. Quem abaixou o preço para falar assim, não, vai ser nesse preço, com prejuízo ou não para o Ituano, vai ser nesse preço, foi o Juninho. Certo? Os torcedores nunca tinham tido tanto contato com o clube, no sentido de sentar, de conversar, de colocar algumas ideias. Quem falou para poder fazer foi o Juninho. Certo? O Juninho, porque ele tem um lado dele tímido. Certo? Então, assim, as pessoas às vezes entendem o seguinte, mas o Juninho não aparece, o Juninho não cara fechado. Não, é o lado dele, reservado. Ele está ali para poder gerir o clube e assim tem feito com muita competência. Então, assim, o Juninho ele tem essa visão. Então, o fato dele ter jogado muito tempo no exterior, isso possibilitou para que ele trouxesse novas ideias, para que ele trouxesse uma visão diferente do que é gerir um clube de futebol. E tanto é que deu resultado, certo? Pelo tempo que ele está aqui e conseguir ser bicampeão paulista, não é para qualquer um. Então, exatamente, pelo Ituano, um time do interior. Então, assim, ele conseguiu mostrar esse diferencial dele pelo trabalho. E é uma pessoa que se esforça muito. O Juninho, ele mora em São Paulo, certo? Mas ele está aqui com toda a franqueza. Eu acho que já teve semanas que eu vi ele aqui de segunda a sexta-feira. Por isso que eu acho muito injusto algumas coisas que as pessoas comentam. A gente teve a infelicidade do parlamentar fazer aquelas acusações incabíveis, injustas, acima de tudo. Nós, às vezes, vemos assim, uma parte de torcedores criticando, falando coisas que não tem nada a ver, falando que existe contrato com a prefeitura. Não tem nada disso, entendeu? Quando o Juninho chegou aqui no Ituano, o time não tinha bola para treinar, o time não tinha crédito na cidade, o time não tinha, assim, quando se falava em Ituano, não vamos mexer com isso não, o time tá caído. E ele conseguiu, entendeu? A grande verdade, eu posso considerar isso uma fênix. Ele conseguiu ressurgir das cinzas, se você analisar a situação que ele pegou o Ituano quando aqui estava, né? Então isso demonstra, eu acho que os fatos estão acontecendo, os resultados, por si, eles conseguem justificar a competência que é o Juninho Paulista, pelo menos no meu ponto de análise. Ô Alexandre, e falando do Juninho, você chegou agora em setembro, eu trabalhei lá 3 anos atrás.
Foi logo no começo que montou o Ituano, foi quando ele montou a base, eu estava lá. Você vê como ele corria atrás, principalmente o treinador na época, o treinador de goleiro, o treinador da época era o Zé Rubens, que formou ele, né, que fez ele virar jogador ali, foi que escolheu ele. E você vê a dedicação que ele ficava, pô, o Zé Rubens precisa disso, precisa daquilo, vamos montar o alojamento. E o que precisa dos meninos? Vai comprar bola, foi o que você falou, comprar bola, vamos ajeitar o tatizão, era lá atrás do tatizão, sabe? E tinha a hora antes do jogo, um dia antes e tal, ele queria subir lá, conversar com os meninos se emocionavam, choravam, porque queira ou não, fala Juninho, jogou seleção, São Paulo, Inglaterra, ele e o Doriva, são na humildade, sacanagem os dois, muito humilde, e eles fazem de tudo, o pessoal pode meter o pau no Juninho, que é isso, que é aquilo, mas você vê como ele corre atrás. Eu posso falar que eu já não estou mais lá e tal. Você falar, o pessoal vai achar que está puxando o saco. Mas a gente vê a correria. Quando ele vai no SESI, vai no Corse, vai tudo bem amistoso da base. Da base. Se for ver qualquer outro, não ia, né? Da base. Devendo pra gente um churrasco. Até hoje, viu? Vou cobrar de você, viu, Juninho? Mas eu posso fazer uma defesa, até complementando o que você falou também, que é importante também. As pessoas. E olha o que está na cabeça das pessoas. Poxa, o time foi campeão paulista, embolsou uma grana, está com muito dinheiro, pode contratar quem quiser. Não é assim. As pessoas estão esquecendo de um pequeno detalhe. Você sabia que só nas categorias de base do Ituano são aproximadamente 100 jogadores? O clube dá educação, alimentação, forma o atleta. E isso é fácil? Não, isso tem gasto. Certo? Só com alimentação, por mês, o clube gasta um absurdo. O clube cuida da questão da saúde, questão da odonto, toda a estrutura do Ituano consegue oferecer para a sua categoria de base. E isso é raridade em uma equipe de interior. Mal você encontra isso em equipe da primeira divisão. Não, a verdade até existe mais, na verdade, mas em interior isso quase não acontece. Então as pessoas esquecem desse detalhe. Então o Ituano Futebol Clube não é apenas o time profissional. Ele tem toda uma estrutura ali por trás. Certo? Ele tem a estrutura administrativa, ele tem a estrutura da categoria de base, certo? Então não é fácil você simplesmente fazer essa diferença dentro de um clube, né? E é o que acontece, as pessoas às vezes têm que parar para poder pensar. Não é porque foi campeão, está com o dinheiro no bolso, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Não existe isso, não é assim. Só uma última pergunta, Godon, ao Alexandre, que é o seguinte, nós estávamos conversando, acho que no jogo treino Ituano e São Bento, né, sobre a possibilidade de colocar os jogos do amador como preliminar. Não deu certo. Mas assim, existe um plano ou uma estratégia de vocês para atrair mais torcedores, colocando mais atrações antes dos jogos, ou alguma forma que as pessoas se motivem a ir ao estádio? Existe isso ou não? Existe sim, a gente está projetando isso para o Campeonato Paulista. O que foi feito para o Campeonato Brasileiro, nós já esgotamos todas as possibilidades. Mas para o Paulista a gente está com algumas coisas novas aí. A ideia é, se quanto ao amador, nós nos colocamos à disposição, só que não houve nós não conseguimos sentar para poder conversar sobre essa possibilidade. Inclusive, quem havia aprovado a realização das preliminares do amador no jogo do Ituano foi o próprio Juninho. Entendeu? Então, assim, houve essa iniciativa nossa, mas nós não conseguimos fechar. Mas fica para uma próxima oportunidade, porque o que eu assisti hoje aqui sobre o esporte amador aqui da cidade, eu fiquei surpreso. Entendeu? Fora do comum. E hoje, Godum, só um adendo. O Eduardo Godum é um sacana, ele queria colocar o Juninho Paulista no gol, de goleiro nesse churrasco aí, mas no gol do adversário, era só chutar por cima que ele não ia pegar nunca. Vamos combinar o seguinte, entendeu? A gente combina isso pro tricampeonato do Paulista ano que vem. Pode ser? A gente vai para um rápido intervalo, segura aí, daqui a pouquinho a gente está de volta, hein? Segura! Comércio dia com economia, uma Alvorada tem sempre o melhor pra você. Qualidade, atendimento e preços incríveis, uma loja sempre perto onde você precisa. Na Alvorada sempre é mais fácil de comprar, as melhores ofertas você vai encontrar. Alvorada, Alvorada, o supermercado da dona de casa.
Estamos de volta com o programa Papo de Boteco aqui na sua TV cidadetu.com.br. Muito obrigado pela sua sintonia, pela sua companhia. Estamos recebendo convidados importantes, né? Marcos, da direção de marketing do Lituano, e também o goleiro Rufino do São Francisco do Amador. E o papo tá muito bom aqui, viu? Papo de bastidor, então, é melhor ainda. Vocês não... A gente não pode contar as coisas aqui, né? Mas a gente vai falar um pouco de Brasileirão. E antes, eu quero dar um recadinho. O programa do Dudu Maravilha Show tá imperdível, hein? Toda semana ele vem, ele traz os artistas, faz um auê danado, daquele estilão, né? Dudu Maravilha. Nós vamos gravar amanhã no restaurante Parreira, ao lado ali da prefeitura, né? Itu Novo Centro. Então nós vamos gravar ali, vai ser o programa do Dudu Maravilha. Se quiser, dá um pulo lá no Parreira e acompanha a gravação. Um pouquinho, ilustrando, um pouquinho de time grande. Alexandre, qual é o seu time de coração? Você pode falar? Ituano. Não. Tudo bem, o Ituano... Tá, mas eu vou te falar uma situação interessante. Eu fui goleiro do Atlético Mineiro, né, profissional de 17 anos, mas desde pequenininho, cruzeirense. Só que agora eu virei Ituano. Tá bem. Rufino, qual é o seu... São Paulino. É mesmo, beleza. Claro, claro. Ontem tivemos o complemento da 13ª rodada. Botafogo 1, Cruzeiro ali do Alexandre Marcos também 1, empatou, hein? São Paulo continua meio atolado, 1-1 com o Criciúma. O Vitória venceu o Grêmio por 2-1. O Palmeiras empatou mais uma, 1-1 com o Bahia. O Corinthians ficou no 0-0 com o Coritiba. Era a chance do Coringão chegar próximo do Cruzeiro, mas ficou no empate. O Figueirense venceu por 3-0 o Sport. A Chapecoense venceu o Flamengo por 1-0, não é novidade para ninguém, né? O Fluminense venceu o Goiás por 2-0 e ultrapassou o Coringão. O Clube Atlético Mineiro venceu o Clube do Doriva por 3-1, o Atlético Paranaense. E o Internacional venceu o Santos por 1-0. Com isso, os 4 primeiros do campeonato são Cruzeiro com 29, Fluminense com 25, Internacional com 25, Corinthians com 24. Este é o G4. O Corinthians tem 24 pontos. 24 pontos, tá. Exatamente. Só pra gente falar dos últimos colocados, o Coritiba é o 17º, Figueirense 18º, Bahia 19º e quem diria, o Flamengo é o 20º e último colocado. E nesse ano vai cair. Não é o Fluminense? Vai. Só dar uma brincada aqui com o Tony, né? Ele tava falando que não gosta de falar que ele é corintiano. Mas o Coringão dessa vez não passou. O Coringão, ele nem é corintiano, né? Você vê que os paulistas se deram mal na rodada. O São Paulo continua a mesma. Meteram 46 mil pessoas no Morumbi lá e consegue empatar com o Criciúma, com um gol bizarro do Criciúma. Apesar que perdeu muitos gols, segundo o Ricardo Santos, e eu vi também, é verdade, perdeu. Palmeiras continua nessa draga. E olha, palmeirense. Palmeiras está fadado a beirar a zona de rebaixamento de novo esse ano, hein? O Santos também, a gente não sabe qual que é a do Santos, né? Foi o time que perdeu. E o Corinthians, acho que dos paulistas, é o que está melhorzinho. Aqui também não é de encher os olhos, naquele futebol. Né? Depois dessa Copa do Mundo, aí, dessa humilhação que o Brasil passou, muita coisa poderia mudar, né, no futebol brasileiro, mas está voltando mais do mesmo. Luxemburgo no Flamengo, agora Dunga na seleção brasileira. E o campeonato, aí, o único que está jogando um futebol razoável, bom, é o Cruzeiro, né? É o Cruzeiro que ano passado vinha jogando bem, está jogando bem esse ano, foi eliminado da Libertadores. Mas assim, pelo São Lourenço, que provavelmente será o campeão, né? Vai enfrentar o Nacional do Paraguai, claro, é dentro de campo. Mas o Cruzeiro é o que vem apresentando o melhor futebol. E, pelo jeito, né, pelo andar da carruagem, será bicampeão seguindo, né? O Cruzeiro já é campeão. Mas o futebol brasileiro tá cruel, cara. Na minha concepção, essa geração do futebol brasileiro é péssima. São jogadores fracos de bola. Agora eu queria fazer uma pergunta para os dois. Primeiro pro Alexandre. Você manda. Queria saber sua opinião sobre a seleção brasileira. Principalmente desse vexame histórico, na minha opinião, o maior desastre de todos os tempos do futebol mundial. E eu já aproveitando, Felipão, que eu sei que você postou um comentário. Isso é verdade. Eu acho que assim, foi lamentável tudo o que aconteceu. Realmente nós nos frustramos. Não esperávamos que a nossa seleção
fosse sair de forma precoce na Copa do Mundo e da maneira que saiu. Então isso aí foi lamentável. E então a gente tem que repensar sobre a formação de novos atletas. A Alemanha, ela plantou cedo e por isso que ela está colhendo. Então, no futebol, às vezes, não tem mágica, não é verdade? Então, tem essa questão. Agora, sobre a questão do Filipão, é uma coisa muito séria. As pessoas, às vezes, têm uma memória muito curta. Né? O Filipão, tudo bem que ele foi o grande responsável pelo resultado. Porque ele assumiu, ele trouxe isso para si, essa responsabilidade. Mas jamais ele pode ser crucificado, pode ser condenado, pode ser humilhado, como as pessoas assim estão fazendo. Porque é um cara que é vencedor. Certo? Se hoje nós temos as estrelas que temos representando os títulos mundiais, nós devemos ao Filipão. Certo? Então isso aí, porque 2002 quer dizer... não pode apagar, né? Verdade. E é um cara vencedor, é um cara que para todos os clubes que ele passou, ele conseguiu fazer diferença. Agora, por uma campanha infeliz, numa Copa do Mundo, as pessoas vão fazer o que estão fazendo. Não, mas, desculpa, eu queria só deixar bem claro que isso não é o torcedor, Alexandre. Foi um canal de televisão, foi o programa Pânico, né, o pessoal lá. Foi essa a sua crítica, é direcionada a isso. Sim, mas o problema é o seguinte, o que acontece, realmente não foi o torcedor, mas são formadores de opinião que às vezes os torcedores se deixam levar por eles, certo? Então, eu lamento muito esse veículo de comunicação, especificamente esse programa, certo? Não sei se pode falar aqui o nome do programa, mas é o Pânico, né? Eu lamento muito. Não sei, para quem não assistiu, simplesmente eles sabiam o horário que o Filipão iria viajar. Então, mandaram a equipe de reportagem para o mesmo voo, pegaram uma poltrona ao lado da poltrona do Filipão, e durante o voo, certo? O cara começou a constranger o técnico da seleção, certo? E aí começou a puxar, como o técnico não estava, o Filipão, ex-técnico, desculpa, como o Filipão não estava dando atenção para ele começou a chamar as pessoas que estavam no voo para poder fazer a pergunta para o Filipão, constrangindo. Teve um momento que ele teve que levantar e sair. Então é lamentável, é muito triste a gente ver uma parte, não vou nem dizer que isso é jornalismo, isso é sensacionalismo, essa é a grande verdade. E são formadores de opinião, certo? Então isso tem que acabar no Brasil. A gente não tem essa mesma situação fora do Brasil, certo? Os seus heróis, vamos considerar assim, eles são valorizados. E aqui no Brasil, infelizmente, isso não acontece. Então a gente tem que mudar isso, e esses formadores de opinião precisam ter mais responsabilidade, porque antes de ser técnico da seleção brasileira, ele é um pai de família. Antes de ser técnico, ele é um pai de família, ele tem esposa, ele tem filhos, ele tem netos. Então é muito constrangedor quando a pessoa volta para casa, certo? E as pessoas que estão lhe aguardando ele, certo? Sentiram na pele, porque às vezes se sente até mais do que quem passou por aquela situação, a circunstância que viveu. Então é lamentável isso, tomara que isso um dia mude no Brasil. Em relação da seleção, esse aí do Felipão não vou entrar em questão, mas... Você está querendo que ele te convoque um dia, né? Não. A questão você vê a Alemanha, o futebol da Alemanha, que futebol bonito de ver jogar, né? Você vai ver o time da Alemanha para a próxima Copa, você vai perder um ou dois jogadores que é o capitão do time. Então mantém a metade do time. Campeonato Sub-19 que teve, a Alemanha é campeã. Queira ou não, a formação deles estão vindo assim, ó. Eu achei que o que poderia ser pegar um treinador mais novo, que está começando, sei lá, não precisava voltar ao Dunga. Já começa a fazer uma seleção pré-olímpica, daqui 2 anos na Olimpíada, começa a fazer uma seleção já mais nova, coloca um ou outro ali, já mantém a Olimpíada, vê como vai ser, não vai ser. Tem mais 2 anos para a próxima Copa do Mundo. Então você já vai formando. Porque, queira ou não, você jogou esse ano, o Brasil. O protagonista de tudo, nós dependíamos do Neymar. O menino tem 18 anos, ele que podia resolver a situação nossa. E os jogos que o Brasil ganhou, ele que resolveu. A partir do momento que ele saiu, acabou. Aí, queira ou não, quem poderia estar nessa Copa? Pode estar velho, que for Ronaldinho Gaúcho. Queira ou não, tem 2, 3 marcando ele. É o Ronaldinho Gaúcho, não pode deixar. O Kaká, o Robinho. Por quê? Queira ou não, são jogadores que já foram para a seleção brasileira, já são respeitados lá fora. Certo? Então vai estar 2 ou 3 marcando. Não é desmerecendo, mas vou marcar Bernardo, vou marcar Jô. Os caras já sabem mais ou menos. Se deixar, você sabe que pode fazer diferença. Um momento que deixar o Ronaldinho sozinho, ele deixa o cara na cara do gol. Então isso que acredito que faltou para a seleção, uma maturidade dessa. Faltou essa experiência. Foi muito. O Felipão fez um Copa das Confederações boa, porque o time inteiro numa vontade, numa garra. O Paulinho jogou muito.
esse campeonato, na Copa do Mundo, dependendo do Paulinho, o Paulinho não fez umas boas partidas. E isso dificultou. Tem os 3 goleiros da seleção. Para a próxima Copa, os 3 não tá vendo, não vai ter chance. O que teria que ser? Faz os 2 principais e já vai o terceiro, experiência para a próxima Copa. Correto. Então, por isso que a gente fala, de começar a base certinha, já começa a seleção olímpica, prepara a estrutura da seleção olímpica, depois junto com os mais velhos, só para completar. Perfeito, Fino. Só queria uma pergunta rapidamente para os dois. Não acha que o futebol brasileiro está ainda num modelo antigo, assim, de centralizar tudo num cara só, driblar, um cara driblador? Não seria o caso de pensar o futebol no modelo coletivo, de fazer o time todo trabalhar como um todo, não apenas depender de um cara só, como a gente está vendo aí? É sempre assim, uma Copa foi o Romário, outra foi o Ronaldo, agora o Neymar, enfim. As outras seleções, elas evoluíram e agora o time trabalha um por um e todos por um único objetivo. O Brasil é sempre, vou jogar a Copa pelo Neymar, é sempre essa história de um cara para resolver. Acho que esse modelo já está meio ultrapassado, você não concorda, Rufino? Com certeza. É o duro que, assim, queira ou não, é a geração. A geração, hoje em dia, se for ver, o melhor jogador em atividade no Brasil, qual que é? Qual que é? Não sei, eu não sei. Não tem o que você falar. Pô, o melhor Eu não jogador sei. que tem, o melhor centroavante que tem, quem que é? Todo mundo falava da Allan Kardec. Você vê como tá no São Paulo, errando gol à vontade? Não tem assim o que você falar hoje em dia. E isso, o que acontece? Tem que ter esse preparo. Você tem que pegar o time, vai escolher os jogadores, tem que ter uma preparação para você treinar eles. Você montar o seu estilo de jogo. Não é o que acontece, pega 2 aqui do Brasil, pega todo mundo de fora. Aí junta 2 dias, vamos jogar amistoso. Queira ou não, você se preparou para a Copa do Mundo o quê? 10 dias, 15, 20 dias. Porque metade, não, tem que fazer fortalecimento nele, que ele tá fraco. Aquele lá tem que trotar um pouco. Então você não teve aquela estrutura, aquele esquema tático certinho, o jeito que você quer que monta, né? Aí fica difícil. Agora você vê o outro, queira ou não, você vê a Alemanha, Götze, Schweinsteiger, Miller, Klose, olha o tanto de jogador que tem. Agora, quando você vai ver no Brasil assim, quem que você poderia falar, fora o Neymar, quem poderia decidir o jogo para nós dar a vitória? Não tem. Hoje em dia, a geração do futebol brasileiro tá fraca. Mas não focalizar nele. Ele é uma peça importante, mas você dá importância também para os demais jogadores, para fazer com que os demais jogadores também se sintam importantes. Você pega a última semana antes da final, só falava no Neymar, pô, e os outros jogadores? Não contam? Não faz parte da seleção? Não... Então pode completar, Alexandre. Eu acho assim que o pessoal tem que tirar da cabeça, quando vai começar o campeonato, a primeira coisa que eles buscam, quem vai ser a estrela do time? Não tem que ser isso. A Alemanha tinha pelo menos 3 jogadores em cada posição na mesma regularidade, entendeu? Poderia sair ou entrar outro, que eles tinham ali a mesma capacidade de entrar e fazer diferença. Então não tem esse negócio de você buscar a estrela do time. Eu acho que tem que ter os 11 jogadores, precisam ser as estrelas, precisam entrar para poder fazer diferença. Então a gente tem que acabar com o futebol individual e começar a concentrar no futebol coletivo, é o meu ponto de vista. Galera, o papo tá bom, mas está chegando a hora de dar o adeus. Eu tô com uma fome. Pode. Vamos fazer uma brincadeira com o nosso amigo, que é Alexandre Marcos, né? Mira, né, Ricardo Santos? O Alexandre Marcos, ele tava no segundo tempo no Morumbi no carro dele, ele saiu, não foi porque deu problema lá não, porque ele foi buscar o caiaque dele, que choveu tanto aquele dia ali, que ele pegou o caiaque dele para ir embora. Muito bem, o papo foi muito bom, mas infelizmente está chegando ao fim. Eu queria agradecer a presença de vocês, o Fino, o goleiro de São Francisco, ao Alexandre Marcos, o diretor de marketing do Ituano. Agradecer vocês, olha, foi muito bom, esse bate-papo foi 10. A gente quer convidar já, deixar aqui de pronto o convite para vocês voltarem ao programa e dar boa sorte, né? Boa sorte ao Ituano, que consiga se recuperar e pedir para vocês que voltem sempre. Vocês já são da casa, tá bom? Muito obrigado pela presença. Primeiro eu gostaria de agradecer a você, Eduardo, pelo convite, agradecer ao Dudu, agradecer ao Tony, agradecer também ao Ricardo, aos câmeras que estão presentes aqui também. É dizer que vocês têm feito uma diferença muito grande para o esporte e para o jornalismo aqui do município de Itu, certo? Agradecer todo o apoio que vocês nos deram, especificamente sobre a questão do trabalho do kit, da divulgação da Série D do Brasileiro. Agradecer à imprensa local também por esse apoio. Eu também gostaria de agradecer as pessoas que trabalham comigo. Pode falar o nome. Sem esses profissionais,
nós não conseguiríamos fazer um trabalho bem feito nem na TV, nem no marketing. Claro. Quero começar o agradecimento pelo Acas, agradecer o Montanha, agradecer o Mauro Cunha, que está me acompanhando aqui nesse evento, agradecer a Iris, agradecer a Jaqueline, que é do marketing, e também o Davi, que é do marketing. Então são pessoas que têm feito essa diferença. E eu gostaria de deixar 3 palavras para que o torcedor guarde para esse momento que o time do Ituano está passando. Tá? A primeira é a esperança. A segunda é a perseverança, certo? E a terceira, o que vocês não poderiam deixar de entender, seria o amor que vocês têm dentro de você pelo clube que vocês saem de casa e vão para poder torcer. Então, vamos guardar essas 3 significativas palavras. Vocês podem ter certeza que a gente vai fazer diferença para esse campeonato brasileiro. Contamos com vocês. Agradecer a tanta gente, mas eu sei que tem umas coisas que é muito bom quando a gente tem a oportunidade de fazer isso. Eu queria que você citasse os patrocinadores da TV Ituano, também do Ituano, se você... O problema é seu. O Mauro me ajuda. Vamos lá. É bom citar. Tá. Inclusive, até deixando aqui com vocês aqui um DVD que não está à venda, né, mas nós disponibilizamos na... O kit continua à venda? Como que é? Continua até a véspera da partida. Isso, é isso. Do Ituano, exatamente. Né, do Ituano. Então, agradecer a Brasil Quirim, que é detentora das marcas Água Skin, nossa patrocinadora. A Skin Refrigerantes, também nossa patrocinadora. A Gocil Segurança e Serviços. E a Mongeral, a Egon, que são os patrocinadores master, né? Agradecimento também aos nossos parceiros, né? Então, esses parceiros são Apolo Espuma, deixa eu abrir aqui. Apolo Espuma, agradecer também a Luau, agradecer também a NetServe, que começou conosco aqui agora, e agradecer também a Cancha por essa parceria que tem sido feita aqui no Ituano. Tem que melhorar alguma coisa na Cancha, hein? Mas agradecer também porque tem nos dado um apoio significativo. Então, são essas empresas que a gente gostaria de agradecer. Desculpa, Paraty também. Tá vendo só? A Paraty também, agradecer pela Paraty. É bolacha, né? Paraty. O pessoal é formidável, são produtos maravilhosos, viu? E a Polo Espuma também, a gente tem que fazer esse agradecimento. No mais, essas são as empresas que fazem o carro andar dentro do Ituano. A importância sobre a TV Ituano, que são patrocinadores diferentes, os específicos. Nós temos a Imperial Turismo e temos também a MJ3. Então, esses são 2 patrocinadores específicos da TV Ituano. Agradecer o Júnior também e a Rose, que são parceiros nossos nesse trabalho. Muito boa noite, muito obrigado pela sua presença. Valeu mesmo, hein? Obrigado, eu que agradeço. Precisando mais vezes, estaremos aí comentando futebol amador, do futebol do Ituano. E estou com a minha academia de goleiro lá no Gorilas Clube. Quem tiver a fim de participar lá, de quarta e quinta, das 7 às 8, das 8 às 9, estou com 2 turmas lá, tem uns 15, 16 goleiros que estão participando lá. Homem e mulher. Tem mulher também. Até em relação à mulher, tem a Gabriele Croco aqui de Itu. Jogava na linha, como ela tinha uma estatura boa, formou ela no gol, ela passou em vários testes, hoje ela está no São José, foi para a seleção sub-20, foi campeã sul-americana sub-20 no Uruguai, e me trouxe uma camisa de presente. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de ter conhecido um pouco mais da vida, da carreira do Alexandre e Marcos aqui do Ituano, do Rufino também, dos nossos 2 outros convidados. E queria dar um recado rapidamente para você que está assistindo. Domingo tem jogo no Novelli Júnior, um jogo muito legal, garantia de espetáculo, gente. Grêmio Olímpicos versus São Paulo versus Olímpicos, primeira partida da grande final da Amador Especial. É um jogo realmente muito legal, vocês não podem deixar de ir, viu? Domingo no Novelli Júnior. O horário ainda está sendo definido, amanhã estaremos colocando aqui no nosso site para você acompanhar. E vá lá fazer a festa, comer um churrasco, porque vale muito a pena. Beleza? Até lá. O cara é garoto propaganda. Sempre o churrasco é a melhor parte do futebol, né? Mas tudo tem a cervejinha também. Um grande abraço para o Alexandre Marcos, está fazendo um trabalho sensacional no Ituano, está mudando a cara do Ituano. O Ituano, depois do Juninho, vem fazendo um trabalho sensacional, mas o marketing sempre deixava um pouco a desejar. Nós pegamos essa parte, então parabéns pelo seu trabalho. Rufino, obrigado aí pela participação, para o Alexandre também. E, infelizmente, você não está na final, né? Mas tem ano que vem aí, você está chegando. O São Francisco voltou, né? Esse ano estava na primeira divisão. Então foi uma campanha sensacional, se classificou aí para as quartas de final. Pode fazer coisa melhor ano que vem. Quem sabe aí você está em outro time, né? Vai saber. Você está sempre ligadão. Obrigado, Gudum.
aos amigos aí, Juliano, o Luizão, o Mauro, clássico Dudu Maravilha, e ao Tony. Um grande abraço a todos aí. Boa noite. Muito bem. Obrigado, amigo internauta, você que acompanhou o nosso programa, Papo de Boteco, aqui na tvcidadesul.com.br. Vai lá, curta a nossa página no Facebook. Obrigado aos amigos que fizeram esse programa aqui, ao Ricardo Santos, ao Tony Fernandes, ao Dudu Maravilha, que esteve nas edições, ao câmera, do Luiz Carlos, ao Juliano Patei, que está aqui comigo. Muito obrigado a você, né, telespectador, e obrigado também ao Supermercado Alvorada, o supermercado da dona de casa, que tem 8 lojas para melhor atender. Sempre uma loja pertinho de você. Um abraço para o Claudinho do Alvorada. E a você, espero que continue na nossa programação diária, né? Vamos passando aí os jogos, os programas, o programa do Dudu Maravilha. É isso aí. Muito obrigado pela presença hoje. Voltamos na semana que vem. Valeu, tchau, fui! Comércio, dia com economia, uma Alvorada tem sempre o melhor pra você. Qualidade, atendimento e preços incríveis, uma loja sempre perto onde você precisa. Na Alvorada sempre é mais fácil de comprar, as melhores ofertas você vai encontrar. Alvorada, Alvorada, o supermercado da dona de casa.